Deu uma bugada aqui e aí eu vi que a câmera estava no meio, né? Coloquei por outro lado. Bom, mas na hora de simular, o curso da Dassault, que a Dassault disponibiliza, ele recomenda que você primeiro clique aqui, depois clique aqui e depois clique aqui em simular. Por quê? Porque a simulação, assim, quando começa a escalar muito, a simulação demora. E você deixar um tempo fazendo a simulação para depois de 20 minutos, sei lá, 10 minutos, a simulação dá um erro e você ter que meio que consertar, esperou 10 minutos por nada, sabe? É bem ruim. No nosso caso não demora tanto assim, mas esses botões aqui eles existem porque aqui eles fazem checks, pré-checks, né? Tipo isso. Então você checa algumas coisas aqui, não deu erro aqui, checa algumas coisas aqui, não deu erro aqui, aí ele simula, tá ligado? Se você só simular, vai funcionar também. E se tiver que dar erro, ele vai dar erro. A diferença é que aqui você perceberia o erro mais rápido. Mas no nosso mundo aqui, que vamos simular uma peça só, não vai demorar mesmo, dá para simular direto. Então, simular. Aí espera de novo, né? Obviamente. Beleza. É, aqui, o que que isso quer dizer? Cores são os núcleos. Nossa licença, ela dá direito a 4 núcleos da Dassault. Como assim núcleos? Simulações no geral, dependendo de como estejam suas malhas, dá para demorar muito. No 3D Experience não demora tanto, porque o poder computacional que a gente está usando não é completamente nosso. Parte da simulação está sendo rodada no servidor deles, tipo isso. No caso, a gente está usando 4 núcleos de servidores deles. Aí sempre deixa 4 aqui, ok, vamos simular. É esperar a simulação ser feita. Aqui ele não, se eu me lembro bem, não é para dar erro, mas warning aparece em vários. E não tem problema. Ignora, continua, segue aí, que a simulação vai dar certo. Agora, se aparecer erro, é que eu acho que ele buga e não simula. Ó, começou, hein? Mas aí já acabou. Acabou rápido. Por quê? Porque a simulação não era complicada, porque a gente usou 4 núcleos e porque a nossa mecha, nossa malha, tava grosseira, né? Tipo assim, era um quadradão grandão. Aqui pode fechar já. Fechar aqui também só para. E aqui são nossos resultados. O que que eu tô vendo? Eu tô vendo. Deixa eu mudar aqui para algo mais. Vamos ver deformação primeiro. A máxima deformação que a gente teve, tá aqui o. Caramba, hein? Tá aqui a legendinha. A máxima deformação foi 0,001 milímetros. Faz sentido, é aço, né? Aço tem o módulo de Young alto. Mas aí, ó, eu engastei essa face. Essa face aqui teve deformação zero. Por quê? Porque ela tá engastada, tá parada, foi uma condição de contorno, sabe? Na conta não é zero, é 10 a menos 35, mas é zero, né? E aí, à medida que ela foi vindo, ela foi entortando, 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 e aí chegou aqui. Eu não lembro como é que aumenta a escala, mas tem um lugar que você aumenta a escala só para ver a deformação, ver realmente mais da deformação que está acontecendo, né? Tá aqui, deformação scale, mas não lembro onde que muda e eu não vou perder o tempo de vocês com isso. Mas os principais outputs são deformação, questão de vomícias, que é onde que está sofrendo mais tensão, no caso, também faz sentido, é no lugar onde está engastado, né? Onde está engastado é onde tem o maior torque, digamos assim, é onde está sofrendo o maior estresse. Beleza. E o último é fator de segurança. O fator de segurança a gente está vendo que está infinito. Então essa peça, para essa aplicação, aguenta de sobra. Beleza. Aí o que que dá para fazer? A gente está em resultados. Dá para a gente voltar para o cenário e aumentar essa pressão aqui. Vamos abrir o assistente de novo. Dá para fazer duas coisas, na verdade. Vir no carregamento, vir no aqui, ó, aqui
carregamento, pressão. Aí aumenta de 200 para 20.000. Ok. E dá para vir aqui na mesh, na nossa malha. Ó, ela criou uma malha tetraédrica por padrão. Lembra que eu falei que tinha tetraédrica, não linear? Criou aqui o padrão, beleza, vamos usar. Isso aí é um estudo mais para frente. Criou a tetraédrica e o tamanho da mecha foi 12 milímetros. Aqui, ó. Quadrática, linear, tá ligado? 12 milímetros. Vamos diminuir o tamanho da mecha. O que que isso quer dizer? Meio que diminuir a aresta aqui do tetraedro. Vamos botar 3, sei lá, só pra ver. Mesh. Tá vendo? Já refinou mais tudo. Vou deixar assim. Não há necessidade de uma malha desse jeito. Nesse caso aqui, né? Porque é uma peça simples e tal. Aquela simulação que a gente fez antes provavelmente não vai mudar muito. Eu já vou botar aqui. Aquela simulação que a gente fez antes provavelmente não vai mudar muito o resultado. Minto, vai mudar porque eu aumentei a pressão que eu coloquei, né? Mas não vai mudar por causa da malha. Mas a simulação já vai demorar bem mais, porque é mais conta sendo feita. Tem tudo isso, né? Beleza, vamos esperar um pedacinho aí. Beleza, acabou aqui. Fator de segurança. Fechar aqui, né? Abaixou. Abaixou na ordem de 10 ou 100, sei lá. Mas continua muito alto. Beleza. Coloquei uma área de seção grande. Mas, atenção, ó. O perfil mudou uma coisinha, né? A única coisa que eu lembro o valor era a deformação, que era de 0,01 milímetros. 0,001 milímetros. Aqui tá 0,1. Aumentou bastante. Por quê? Porque eu aumentei bastante o carregamento. Beleza. E é assim que você faz uma simulação estrutural estática. É só uma coisinha que eu não falei no início, mas era a primeira coisa a ser falada. A ordem das coisas é. Deixa eu minimizar tudo aqui. A ordem das coisas é, na simulação, modelo, cenário e resultado. Modelo é a sua malha, basicamente. Que no caso, para ele ser criado, é necessário se você ter o seu CAD, aí coloca a sua malha, coloca o seu material. Modelo é o que você vai simular. Pronto. Cenário é o ambiente, o contexto, né? Tem que dar um contexto para sua peça. Então você vai colocar condições de contorno, carregamento, output regress. Vocês podem dar uma olhada depois também. Isso aqui vocês vão aprender mesmo quando começarem a fuçar tudo. Mas output que você quer, você vai clicar aqui. Ah, eu não quero só esses, eu quero tensão normal no eixo X. Dá para botar. Não quero que apareça vomícies, eu quero que apareça outra coisa. Temperatura, bota também. Não no caso, né? Mas bota também. Aí criou o cenário, simulou, e aí os resultados ficam salvos aqui. Quando a gente vai simular, ele pergunta, né, se você quer sobrescrever o resultado ou não. Se você não quiser sobrescrever, aí vai aparecer mais um resultado aqui, né? Eu trouxe aqui só um exemplo que eu fiz, né, para vocês darem uma olhada como vai ficar o trabalho de vocês mais ou menos final ali, né? Mas olha o que eu falei, de simular vários materiais, né? Não colocar o material no corpo, colocar o material na malha. Porque aqui eu pude criar várias malhas do mesmo corpo, é tudo do mesmo jeito. Só que eu criei alumínio 775, criei um aço, criei outro alumínio. E eu posso ficar alternando entre essas malhas, né? Eu não preciso mudar o material do corpo para simular um material diferente. É só eu falar, agora eu quero simular essa malha aqui, essa malha aqui, essa malha aqui, eu simular todas. E aí ele simula. Da mesma forma, eu não preciso criar 1 milhão de simulações
para cada cenário. Eu criei um objeto, simulações, e aqui embaixo eu criei vários cenários. No engastado, olha só, cadê aqui? No engastado eu tenho um cenário, que eu nem dei nome, né? Mas é análise do caso um. Aqui é essa mesma coisa, só que eu mudei os nomes. Aqui eu coloquei aceleração para o alumínio 7075, é o caso em que o carro está acelerando, por exemplo. Aí eu tenho alguma condição de contorno, algum carregamento que fui fazendo conta e eu quero alguma coisa. Beleza, criei esse cenário. Aí, frenagem para esse alumínio. Aí eu criei outro cenário igual. Aqui são vários cenários. O que que muda? Muda condições de contornos e carregamento. É o contexto em que a peça está. E por que que é interessante criar vários? Porque na hora de simular, não vou simular aqui, porque como é muito, né? Mas na hora de simular, ele pergunta. Ele manda você dar uns checkzinhos umas boxes lá. O que que você quer simular? E eu posso simplesmente clicar em todas e esperar. Ele vai me dar os outputs para todos esses cenários de uma vez, sabe? Isso aqui é fortíssimo. E beleza. Comentários finais, só que eu esqueci de falar da outra vez também, mas no geral, o que é comum é softwares gratuitos têm limite de número de malhas, número de elementos, né, no caso. Ou seja, tem limite para você refinar sua malha. Deixa eu vir aqui no modelo. Então, isso aqui que eu fiz, de deixar muitos elementos, no Ansys, por exemplo, eu não conseguiria, porque lá ele coloca, sei lá, 100 mil nós é o máximo, por exemplo. É uma quantidade ok para um corpo pequeno, mas se eu quiser simular um corpo maior ou dois corpos, por exemplo, já não dá, já fica ruim, eu não consigo refinar o suficiente. Aqui, na nossa licença do 3D, ela é boa, tipo assim, a gente tem muito. Isso aqui, não vou nem dizer que deveria ser pago, porque é pago, né? Porque o ITA paga e a gente tem acesso. Mas aqui é nosso limite de mecha é infinito. Onde é? Até eu esqueci aqui. É aqui, propriedades. Vou exagerar aqui só para ver, mas não há a menor necessidade. Tá meio. Aí ele demoraria infinito para fazer. Demoraria não, né? Mas normalmente demoraria infinito para fazer a simulação. Em outro software, por exemplo, demoraria infinito. E ele também não permitiria gerar essas malhas, que aqui vai ser gerado, né? De novo, não tem necessidade desse nível de refinamento, mas nós podemos porque podemos. Se ele colaborar, né? Não está colaborando. Ah, tá aí. O computador até deu uma travada, mas deu para entender, né? Tá aqui muitas malhas, muitos elementos, no caso, né? Acho que é isso, essas são as considerações finais. Valeu!